Olá, hoje eu estou com mais um computador aqui na minha bancada que ele simplesmente não liga. O cliente, ele relatou para mim que quando ele foi ligar o computador, simplesmente, olha, o computador não liga, não acontece nada, não acende nenhum LED aqui. Esse problema normalmente é a fonte que queima, por descarga elétrica, por algum motivo, ela veio a queimar. Então, se você quer aprender como resolver esse problema aqui do computador você mesmo, ou fazer esse tipo de serviço para os seus clientes, então acompanhe o vídeo aí depois da vinheta. Se você acompanha o canal aqui do Wikimania, você provavelmente já vê muitos vídeos onde eu ensino a fazer reparo e manutenção de computadores. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e lá na descrição do vídeo lá embaixo tem um link que vai levar numa playlist onde eu tenho vários vídeos fazendo manutenção do computador e você pode aprender a fazer o reparo no seu computador próprio ou começar a ganhar um dinheiro aí reparando para o pessoal, beleza? Com a CPU ligada já na tomada, eu venho aqui no botão Power e nada acontece. Mesmo eu pressionando o botão Power, o cooler, olha só, ele não liga aqui atrás da fonte. Então ele simplesmente, provavelmente a fonte está queimada, mas para a gente garantir se é a fonte mesmo ou se foi apenas algum problema na placa-mãe, a gente vai abrir ele para verificar. O que eu fiz aqui, primeiramente eu retirei todos os conectores da fonte, da placa-mãe, de HD, alimentação aqui, também da placa-mãe, que é esse conector, para a gente poder fazer um teste direto e ver se a fonte está queimada ou se a placa-mãe que não está ligando a fonte. Com um clips normal eu abro ele, vou deixar ele assim, olha, que a gente vai fechar um curto, ou seja, fechar o contato ali na fonte. No conector, a gente vai localizar o fio verde aqui, no conector da fonte, tá vendo? Esse fio verde. Eu vou conectar aqui embaixo, vou ligar o fio verde em um fio preto. Pronto, olha, você pode observar que eu tenho agora, eu fiz um jumper e liguei o fio verde em um fio preto, pode ser em qualquer um. Então eu fiz essa ligação que o fio verde é o que aciona diretamente a fonte. Então, agora, com muito cuidado, vou lembrar vocês que por segurança é bom estar com um tênis e a gente vai fazer a ligação aqui. Eu vou ligar o cabo de alimentação na fonte e se a fonte estiver boa, a hora que eu conectar o cabo, ela já vai ligar. Então vamos fazer o teste aqui. Pronto, eu liguei e olha, nada aconteceu. A fonte não ligou. E você pode me perguntar, mas Alan, e se o cooler tiver com problema e a fonte ela tá ligada? Então, normalmente isso não acontece, porque se ela estivesse ligando, ela estaria passando corrente lá para a placa-mãe e acendendo algum LED. Então, nesse caso, a fonte realmente está queimada. Então, eu tenho uma fonte minha TX aqui, é uma fonte real. Se você gosta de fazer manutenção, é ideal você ter uma fonte na sua bancada para os testes, mas uma fonte real de pelo menos 450 watts, porque pode entrar a placa-mãe para você com uma potência maior, uma placa de vídeo. E se você coloca uma fonte normal, ela estoura a fonte porque não aguenta a potência do equipamento que vai ter do cliente no caso. Então com a minha fonte em mão, eu simplesmente vou ligar todos os conectores dela, tá vendo aqui? Lá na placa-mãe com a fonte aqui para fora mesmo. Vou conectar o cabo de energia e vou fazer o teste, ver se ela liga e dá vídeo. Como você pode ver, olha, eu já fiz a ligação, liguei o cabo de alimentação na placa-mãe, liguei o HD e liguei esse outro cabo de alimentação que vai do outro lado da placa-mãe para que ele dê esse start, ele inicie. Então vou fazer a ligação agora, vou apertar o botão e ver se ele liga. Olha, já é um ótimo sinal que ela está ligando o cooler da minha fonte e ligou o cooler da placa-mãe. Vamos ver agora se ele vai dar vídeo. Olha só, então a gente tem um outro problema sério, não deu vídeo, a fonte está queimada, agora eu vou ter que analisar se essa descarga foi para a placa-mãe e queimou a placa-mãe. Só que antes disso eu vou tirar as memórias, eu vou passar spray de limpa-contato
vou encaixar novamente para ver se não tem mau contato. Como ele está todo empoeirado aqui, o que pode acontecer é que pode levar um mau contato na memória no transporte e ele não dá vídeo mesmo, tá? Então vamos limpar a memória. Agora sim, olha lá, acabou de dar vídeo, tá vendo? Que show! Problema da memória, que nem eu falo. No transporte a poeira entra nos contatos e se a memória não funciona não dá vídeo, é simples assim. Principalmente porque a memória, no caso, tem placa de vídeo on-board, né? Então acaba usando a memória também, mas de qualquer jeito, deu problema na memória, ele não dá vídeo, agora a gente já solucionou. Placa-mãe funciona tudo direitinho. Então o que eu fiz, eu liguei o teclado e o mouse para não dar o erro lá na tela de F1 e vamos ligar ele agora e ver se ele entra no Windows. E pronto, pode ver que ligou normal aqui o Windows funcionando agora, tudo certinho. Então resolvemos o problema, era simplesmente problema de fonte ATX. Então vou fazer as considerações finais aí agora. Bom, como você pode ver, funcionou, a gente fez o reparo, você viu que a jogadinha de limpar a memória tem tudo a ver, mas isso já indica o quê? Que esse computador ele precisa ser limpo aqui por dentro, fazer uma limpeza, ou seja, você precisa falar para o cliente que, olha, já tive problema além da fonte, ele deu mau contato na memória, está muito poeirado, a gente precisa limpar. Nesse caso você cobra tipo 30, 40 reais a mais, entendeu? E explica para ele, aí você tira o cooler, o processador, tira as memórias, tira os cabos, limpa ele com pincel, passa spray, limpa contato em tudo, encaixa tudo novamente, porque seria bom para não dar um problema futuro. Como você já limpou a memória, entenda bem, a memória faz parte de você fazer a solução, então se o cliente não topar, beleza, você limpou a memória e já era, mas explica para ele que você tem que fazer isso já. A fonte agora como funcionou, eu simplesmente retiro aqui a fonte, coloco uma nova lá para o cliente, conecto os cabos, organizo bem aqui os cabos certinho, testo e entrego para o cliente, tá? Aí já resolveu o problema. Se caso o computador ele não ligasse mesmo assim, tem uma placa de rede aqui embaixo, às vezes tem uma placa de fax modem, acredite, ainda tem computador com placa de fax modem. Você tira ela, porque se uma placa dessa entrar em curto, ela também não deixa ligar o computador, porque às vezes ela mata a tensão que é chamado de mais B na placa de 5 volts, que ele não dá o start aqui no chipset, então ele não liga. Então você tira, às vezes ele resolve o problema. No último caso você arranca todos os cabos que tiver conectado na placa-mãe, só liga a alimentação, o botão Power, que é o que dá o start aqui na fonte. Mas se não funcionar nem desse jeito, você teria talvez que ter um processador ali igual, trocar, e se não funcionar, a placa-mãe com defeito na certa. E seria bom você também testar a memória, troca a memória, não funcionou? Já era a placa-mãe, vai ter que comprar outra, a menos que você repare placa-mãe. Isso é um problema comum que acontece, normalmente tem descarga elétrica, não importa qual forma de descarga elétrica, muitas vezes o cliente vai falar para você, pô, mas não choveu, não aconteceu nada, aí não ligou. Normalmente é isso que o cliente fala, mas tem que explicar para ele que as descargas elétricas não vêm só de chuva. Então pode ser uma descarga elétrica de um eletrodoméstico que vem da rua, qualquer coisa aí, sofre uma tensão, uma sobrecarga. Às vezes o cooler da fonte tá sujo, e se ele não ventila bem, ele queima a fonte porque superaquece. Então são vários fatores que levam a isso, que já não é problema seu, o porquê queimou ou não. O que importa é que queimou, você diagnosticou, trocou e fez a manutenção corretamente, tá bom? Então, como eu sempre digo, se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí no vídeo, dê um like aí pra gente, se inscreva no canal aqui do Inkmania, siga a gente no Instagram, que é Inkmania também, lá eu posto bastante fotos assim, e não deixe de fazer um comentário aqui no vídeo aqui embaixo, comente aí pra gente se você tinha um problema, se resolveu, se foi bom esse vídeo, se você também faz manutenção, você tem dica aí sobre esse tipo de problema, pô, não deixe de comentar aí, porque a gente nunca consegue saber de tudo, na verdade, então é bom, deixa a dica aí pra gente no vídeo, ajuda as outras pessoas, tá bom? Então um grande abraço pra você e até os próximos vídeos!